O Evangelho de Mateus, desde o domingo próximo passado, inicia as sessões das parábolas, visto que do domingo próximo passado podemos escutar a parábola do semeador. E hoje Jesus abre o Evangelho com 3 parábolas: a do joio e do trigo, a parábola do fermento na massa e a parábola da semente da mostarda. É interessante observarmos que nestas 3 parábolas Jesus mostra um teor de evangelização que nós podemos perceber em vários aspectos da nossa vida. Na parábola do joio e do trigo, nós percebemos a nossa vida cotidiana. Mesmo que Deus planta, nós fazemos planos bons para a vida, há sempre aquilo que nos desestabiliza, sempre aquilo que nos tira da nossa zona de conforto. Na parábola, o patrão compra sementes, lança semente na terra, e o inimigo lança pela noite o joio. A nossa primeira tendência seria fazer como fez os empregados: ir ao patrão e pedir que arranque. E é isso que nós muitas vezes fazemos. Na primeira dificuldade, nós queremos arrancar o sofrimento. Nós debatemos com Deus: ora Deus, eu sou tão bom, por que isso acontece a mim? Ora, eu fiz tudo direitinho, eu vou à missa, eu me confesso, eu faço bem, e mesmo assim, muitas vezes acontece o mal na minha vida. Aí essa parábola quer nos mostrar o seguinte, que nós devemos ter paciência. Mas é tão fácil pedir paciência para quem, olhando de fora e não experimentando os sofrimentos, a provação. Mas a provação, ela vem para que nós possamos sair mais forte ainda do que entramos. E aí vem a segunda parábola, que é a parábola da semente de mostarda, a menor semente de todas, mas que dá uma árvore enorme. Mas o que tem a ver a parábola da semente de mostarda com o nosso sofrimento e com o joio e o trigo? É porque na paciência nós vamos amadurecendo, nós vamos amadurecendo a nossa fé e percebendo, e nesse sentido nós vamos crescendo na nossa fé. É tão fácil nós percebermos ao longo da nossa vida momentos de picos. Ora, eu estou com a fé lá em cima, estou muito feliz. Mas aí vem os problemas e me deixa embaixo. Me deixa triste, me deixa solitário, quero ficar sozinho. A minha fé está rasinha, ou até parece que Deus virou as costas para nós. Quantas vezes nós, nas nossas orações, nós pedimos a Deus um milagre, uma graça. Mas só que a graça não vem assim no estalar de dedos, ela demora. Por que ela demora? Porque se no momento que nós pedimos a graça viesse, nós não estaríamos prontos para usufruir dessa graça, para viver essa graça. E ela passaria como as águas passam por entre as nossas mãos. E é por isso que a parábola do joio e do trigo, o patrão diz: não vamos arrancar o joio enquanto não cresça o trigo. Porque é perigoso que arranquemos também o trigo. E assim é a nossa vida. Se nós tentarmos escapar, por assim dizer,
dos nossos sofrimentos, das nossas cruzes, nós não crescemos na fé. A nossa semente de mostarda, ela não vai germinar em uma árvore frondosa. É preciso que nós passemos sim por aquilo que testa a nossa fé. Porque aquilo que nos faz, que nos testa, nos faz grande. E aí nós podemos perceber, nossa, é tão difícil ser cristão às vezes, se comprometer, estar dentro da igreja, viver dentro da igreja, ser um cristão. É tão difícil vir na missa diária, porque as pessoas lá fora, elas nos criticam muito. Ah, você vive ali dentro da igreja. Quem já não ouviu dizer que você é o beato da igreja? Quem já não ouviu dizer que você é aquele que parece um banco da igreja, que vive indo à igreja? Mas que bom que nós somos criticados por irmos à igreja. Mas, ao mesmo tempo, nós que estamos aqui dentro da igreja ou acompanhando pelas redes sociais, não somos melhores que ninguém. Porque nós, sim, escutamos o chamado. Mas como escutamos esse chamado? E nós devemos ter muito cuidado, porque às vezes nós somos o joio na vida de alguém. Estamos aqui na igreja e afastamos as outras pessoas, porque eu me acho melhor, porque eu vivo a minha consagração a Deus, o meu batismo, a minha espiritualidade, e acho que aquele que não vive tão bem assim, segundo os meus as minhas concepções, não vão para o céu. Os trato como joio e quero arrancá-los e acabo me arrancando junto com eles. É preciso ter cuidado para não julgarmos os outros. É preciso ter cuidado para não sermos joio e sermos trigo, e sermos a pequena semente que se transforme em árvore, para que nós demos abrigo, para que nós demos sombra para aquelas pessoas que necessitam. E a terceira parábola é a parábola do fermento. Quando nós colocamos fermento na massa para fazer um pão de queijo ou um bolo, o fermento é o que faz crescer. E fermento de boa qualidade, se a gente colocar demais, cresce demais, passa do ponto. E se a gente não coloca o fermento bom, ele também não cresce, não dá um sabor. Então nós devemos ser cristãos na medida certa. Nós devemos viver os sacramentos na medida certa, ser cristão na medida certa. As 3 parábolas deste domingo de hoje, ela nos pede paciência. Paciência na tribulação. Paciência de como eu estou vivendo a minha fé. Se eu vivo a minha fé desregradamente, tudo aquilo que é excesso atrapalha. Tudo aquilo que é falta atrapalha. Nós devemos ser cristãos na medida certa, viver a fé na medida certa, de modo que a fé não me atrapalhe na convivência com os demais e também não atrapalhe a mim mesmo. Se eu vivo hoje a minha fé e tudo aquilo que eu faço, eu fico de consciência pesada, e aquilo tudo que eu faço é pecado, aí há um mau sinal.
Mas ao mesmo tempo, se eu tenho uma consciência relaxada e lapsa, vivendo, achando que nada do que eu faço também é pecado, tem um problema. Aí todas as eucaristias que eu vou, todas as missas que eu vou, todas as confissões que eu faço, elas acabam não tendo o intuito de salvação, mas de perdição. Nós precisamos reaprender a ter a paciência de Deus. Devemos aprender, mais uma vez repito, ter a paciência de Deus. Ora, às vezes é tão difícil ter paciência, às vezes é tão difícil esperar do outro que ele me dê paciência. Para que nós tenhamos paciência, isso é uma tarefa diária, um trabalho diário. Se eu não tenho paciência comigo mesmo, eu não vou conseguir ter paciência com os defeitos e qualidades de quem está ao meu redor. Que ao longo dessa semana nós podemos observar aquilo que nos faz ser joio, aquilo que nos faz ser trigo, e aprender a conviver com o joio e com o trigo, para que o joio seja arrancado na hora certa e o trigo seja cultivado da maneira certa. Que a nossa fé nos leve até o reino dos céus. Que a nossa fé ajude a salvar almas. Que a nossa fé não seja motivo de perdição minha e dos demais cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.